Vamos lá, Mairovich, Ah, vamos buscar essa apuração da nossa rainha, que agora há pouco veio aqui, Mônica Bergamo. Lula não deixou claro qual é o nome que vai ser escolhido, mas recebeu os ministros do Supremo lá no Palácio da Alvorada, naquele lobby lá que a gente sempre acompanha. E eles querem que seja Pacheco, né? Por outro lado, ministros do governo, o próprio PT, querem Messias para esse cargo. Queria que você fizesse uma análise aqui para a gente desses dois nomes e principalmente sobre esse tipo de relação, né, entre os ministros do Supremo e o presidente Lula nesse momento de escolha. olha, eu não gosto do que o Lula está fazendo. Essa aspas é um tipo feira livre, tá? Ah, vamos chegando, vamos comprando, vamos vendo o interesse de um e o interesse de outro. É, veja, vamos abrir o nosso professor Google e colocar Rodrigo Pacheco, obras jurídicas. O que que nós temos? Nós temos uma coletânea que ele organizou com artigos de vários juristas, uma coletânea, onde ele foi responsável pela organização, sobre reforma do Código Civil. Ponto e basta. Essa é a atividade dele como advogado, não como jurista. Ele aparece sempre como o advogado. E para o Supremo, precisa ser um grande jurista. Alguém com conhecimento profundo, com conhecimento das outras legislações, para fazer análises, interpretações. Então, o que, que o Lula faz? Faz um oba-oba, tem uma especulação de nomes, queima um, queima outro, vai vendo como é. Então, o que, que ele vai concluir? Ele vai escolher um ministro de ocasião, não alguém para o futuro, alguém com independência, alguém com muito conhecimento jurídico. É, então, vai sair um ministro de ocasião. Está na hora de se mudar tudo isso, critério de escolha, inclusive, pelo presidente da República. Isso não é democrático. Essa história de proximidade, que eu diria de promiscuidade. Olha, vamos chamar para o jantar alguns ministros do Supremo para dar palpite. A escolha é dele. É evidente que um bom presidente faz consultas, mas consultas reservadas, consultas onde ele já vem com requisitos, onde ele vai perguntar mais do que ouvir. E a coisa está mal parada e é assim como o Josias anotou faz tempo. Então, o principal é a independência, a necessidade já se cansou de falar da mulher, parece que o Lula vai empurrando isso para um determinado momento, dar uma cotovelada no mais forte candidato. Fala, não, agora, olha, a pressão está aqui, precisamos de uma mulher, e assim, não. Precisamos, evidentemente, de ter critérios e de ter cuidado, cautela, olhando o futuro, até porque o ministro do Supremo entra lá com 35 e sai com 75. Está duro de alturar um ministro por 20 décadas, por décadas. Então precisa tudo isso, a necessidade de mandato, conforme deixou uma lição o Barroso, a coisa não está indo bem. Fica uma especulação, parece um jogo de futebol. Quem é que vai jogar e quem é que vai ficar no banco? Será que vai ser escalado o centroavante tal ou ponto esquerda? Não dá, né, Fabiola? Com um pouco mais de. O cargo de ministro do Supremo exige respeito, e do jeito que está, não há respeito. O que está havendo é uma feira livre. O professor Mairovich, assim, até vendo, a gente tem várias reportagens, né, falando sobre essa escolha dos ministros pelo Pacheco. O Josias falou do ponto de vista político, por que que os ministros do Supremo querem Rodrigo Pacheco lá. Eu queria saber, tecnicamente, Pacheco é capaz de ser um ministro, um bom ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual é o saber jurídico aí de Pacheco, professor Mairovich, que a gente tem conhecimento? Olha, a experiência ele tem, ele foi presidente de um Congresso Nacional, mas isso não basta. O que, que ele teve na vida? A advocacia, teve uma advocacia onde ele apresenta
trabalhos de peso que viram livros, uma atuação nesse sentido? Qual é o profundo conhecimento? Ele tem requisitos, a lei fala em saber jurídico, ele tem, é um bacharel em direito, tem atividade de advogado, presidiu o Congresso, a Casa das Leis, o Poder Legislativo, mas o importante é saber, não adianta ter lá alguém com experiência política, a necessidade de isenção, a necessidade de profundo conhecimento jurídico. E isso, evidentemente, ele não tem. Tanto quais as obras, qual é a contribuição que ele tem intelectual? Uma coletânea onde ele pegou vários autores, reuniu para falar sobre a reforma do Código Civil. Só isso. O Mairovich, ele vai sem dó. Ó, eu queria pegar um outro aspecto e falar agora sobre o outro nome que está aí como um dos grandes favoritos, que é Jorge Messias. Tem o que é o advogado-geral da União. Ontem, o antropólogo Juliano Speyer fez uma coluna muito interessante falando sobre o caráter religioso de Messias, né? E o Juliano faz até um título aí: Por que Lula deveria escolher Jorge Messias para o Supremo? E aí, eu vou ler o texto aqui do Juliano. Se Lula indicar Jorge Messias para a vaga de Barroso, será por vínculo de confiança e afinidade ideológica. Mas o fato de ele ser evangélico é um bônus e tem um peso simbólico no campo que mais rejeita o seu governo. E aí ele sai falando e escrevendo a respeito disso e tem, claro, esses interesses políticos e eleitorais. Vamos lá, Ronilson. E aí é muito bom estar com o Ronilson aqui, né? Por conta disso, o Ronilson, pastor também, estudioso nessa área. Ronilson, o fato de ele ser evangélico é realmente um bônus? Olha, pode ser interpretado como tal, mas eu particularmente acho que isso ajuda muito pouco no diálogo do partido, do PT, do partido de uma maneira geral e de Lula especificamente. Acho que esse é um elemento que pode ser esquecido no dia seguinte. A maioria das pessoas evangélicas, sobretudo o evangélico popular, né, vamos colocar nessa categoria, no seu dia a dia, percebe uma diferença mínima do fato de um membro da Suprema Corte ser evangélico e ter sido escolhido por conta disso. Eu não acho que esse é um fator principal e não vejo isso necessariamente como um bônus. Acho que é importante. Eu acho que o Lula, sobretudo, né, o partido, precisa fazer essa sinalização, mas acho que ele precisa fazer essa sinalização de outra maneira, né? Sobretudo numa comunicação mais direta com a base evangélica mais popular, periférica e etc. Uma base muito significativa, que foi um voto importante também, né, de muitas mulheres evangélicas, pensando nesse recorte específico, que tiveram uma contribuição importante para a eleição do Lula em termos de voto, né? Quando você pega dentro do segmento, uma grande maioria votou em Bolsonaro, mas quando você vai fazendo os recortes dentro dos evangélicos que votaram em Lula, você encontra ali um número significativo de mulheres evangélicas que votaram no Lula. Então, acho que tem outras formas de fazer essa sinalização. Eu não vejo isso como um ganho significativo, né? O Messias já é um parceiro, colocar aqui, né, parceiro do Lula há um tempo já significativo, meio que representa o Lula nas marchas para Jesus. Ele mesmo, né, o próprio Messias já expressou, enfim, ele está muito mais nesse trabalho a pedido, né, como uma representação do presidente Lula, tem uma certa resistência com a marcha, na medida em que a marcha foi muito capitulada, né, por um campo mais ultraconservador, nem conservador, né, a grande maioria, mais ultraconservador, muito alinhado com Bolsonaro, como tem sido instrumentalizadas as marchas por Malafaia e seu grupo. Então, não é um espaço de transformação, de vira-voto, de transformação de opinião. Então, eu acho que é importante, eu acho que é significativo, mas eu discordaria no sentido de colocar isso como, superdimensionar isso como um bônus super positivo, o fato dele ser evangélico. Eu colocaria muito mais
me chamaria muito mais atenção o vínculo e talvez a relação que o Messias tem muito mais conectado com a sociedade civil, e aí incluindo os evangélicos, do que necessariamente o fato dele ser evangélico que demonstra uma sinalização para o segmento.